Você pode dizer isso ao Senhor. Um dia em tua presença é muito melhor. Aleluia. Nada se compara à sua presença, Senhor. Nada se compara à sua presença. Tua presença é melhor que mil dias em outro lugar. Nada é melhor. Um dia em tua presença é melhor que mil dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que mil dias em outro lugar. Essa presença está manifesta nesse lugar, nessa manhã, para te dar forças, para te dar refrigério, para te curar, para te abençoar. Eis-nos aqui, Senhor. Faz a tua própria oração de entrega, de consagração, preparando o teu coração como uma boa terra para receber a semente da palavra de Deus nessa manhã. Eis-nos aqui, Senhor. Nos rendemos a Ti. Nos rendemos nessa presença. Reverenciamos essa presença. Presença santa, presença doce, presença real. Obrigado pelo Seu Espírito se movendo em nosso meio sobre a Sua palavra, abençoando cada um aqui, de maneira que não sairemos da forma como entramos, mas os Teus planos para essa manhã serão cumpridos, porque eu creio, Pai, que foi o Senhor mesmo que trouxe cada um aqui nesse lugar, nesse dia. Não teria lugar melhor para estarmos nessa manhã. Um dia em Tua presença é melhor do que 1000 outros dias em qualquer outro lugar. Uma manhã em Tua presença é melhor do que qualquer manhã em qualquer outro lugar. Obrigado, Pai. Aleluia, aleluia. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz, você pode sentar. Obrigado, gente. Glória a Deus. Você está feliz em estar aqui? Amém. Quantos trouxeram Bíblia? Levanta a sua Bíblia comigo. Aleluia. Diga: Deus e a sua palavra são um. E quando eu dou importância à palavra, eu estou dando importância a Deus. Você pode dizer isso com mais convicção? Deus e a sua palavra são um. E quando eu dou importância à palavra, eu estou dando importância a Deus. Aleluia. Você está pronto para fazer isso nessa manhã? Abre comigo em Efésios capítulo 2. Aleluia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 13. Ou 12 mais 1 é melhor, né? Mas agora em Cristo Jesus, vós, diga, está falando de mim. Diga com mais convicção, diga, está falando de mim. Vós
que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, em si mesmo um novo homem fosse criado fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Diga, acesso ao Pai. Diga de novo, acesso ao Pai, em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Olhe para quem está do seu lado e pergunte, você é de qual família? Quantos aqui são da família de Deus? Amém. Nós vamos estar dando início hoje, queria que o pessoal colocasse o cartaz, a uma série de mensagens nessas próximas 3 escolas dominicais que antecedem o nosso acampamento. Quantos estão com expectativas para o nosso acampamento? Amém. Então, nesses 3, hoje e mais 2 domingos, vamos estar falando sobre paternidade de Deus na nossa escola dominical. Amém? Depois de mim será Manuel Dias e depois Sami Souza. Paternidade de Deus. Aqui nós vimos que Jesus, ele veio e mediante o seu sacrifício, ele nos deu acesso a Deus, mas eu gosto como o Paulo falou aqui, acesso ao Pai. Jesus veio não somente para trazer ao homem de volta a comunhão com Deus, mas para tornar o homem membro da família de Deus. Para dar uma filiação familiar para com Deus. Amém, irmãos? Se você fez aquilo que está lá em Romanos capítulo 10, verso 9, se não fez ainda, pode fazer nessa manhã. Confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você nasceu de novo. Se cumpriu na sua vida a profecia de Ezequiel que diz, tirarei de vós um coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne, espírito novo porei dentro de vós, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Nós nascemos de novo, como Jesus havia falado para Nicodemos em João capítulo 3, necessário é nascer de novo. Um espírito novo foi colocado dentro de você, ou recriado segundo Deus, em justiça e santidade procedentes da verdade. Como está lá em João capítulo 1, versículo 12, Jesus veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam. Quem aqui recebeu Jesus? Quem aqui o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida? A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você deixou de ser apenas uma criatura, alguém criado por Deus e passou a ser filho dele. A ter uma filiação, a mesma natureza, a ter uma herança, a ter um relacionamento, a ter acesso ao Pai. Que bênção, irmãos. Diga, Deus é o meu Pai. Você precisa dizer isso de novo. Diga, Deus é o meu Pai. Em 1 João capítulo 3, versículo 1, diz, vede com que grande amor Ele nos amou a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele nos fez filhos. Ele é o nosso Pai. Amém, irmãos? Se trata de uma filiação espiritual. Abre comigo em João capítulo 8.
Aqui Jesus estava falando com os judeus que se consideravam, por causa da circuncisão, filhos de Abraão e, por tabela, filhos de Deus. E Jesus estava falando agora que o povo de Deus não ia ser mais aquele da circuncisão carnal ou física, mas aqueles da filiação espiritual. Amém? Como Paulo fala aos Filipenses, a verdadeira circuncisão, a que é no espírito, no coração. Jesus fala para os judeus aqui no verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eles revidam Jesus dizendo, como assim a gente vai ser livre se a gente nunca foi escravo? Engano deles, porque os judeus já tinham sido, e muito, escravos. O que falar então da Babilônia, por exemplo, do Egito antes. Mas Jesus falou algo aqui interessante. Jesus disse, olha, vocês ainda estão com uma natureza de escravidão. Vocês ainda, em outras palavras, estão mortos espiritualmente. Vocês são escravos do pecado. E Jesus diz aqui, no verso 35, o escravo não fica para sempre na casa. O escravo não tem acesso. O escravo não tem relacionamento. É diferente do filho. E é interessante, irmãos, o que Jesus fala no verso 42. Diz assim, replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Quando Ezequiel profetizou acerca do novo nascimento, desse novo coração, foi falado também que esse coração de pedra seria trocado por um coração de carne para que pudéssemos ouvir a palavra de Deus, para que pudéssemos ouvir a Deus. Essa analogia é muito interessante porque uma pedra, ela não tem sensibilidade, ela é dura, ela não tem sensibilidade, é diferente de um coração de carne. Ele vai poder sentir, ele vai ter sensibilidade, ele é flexível. Amém, irmãos? O novo nascimento fez com que nós pudéssemos ouvir a Deus, ter relacionamento com Deus. Como ele fala no verso seguinte, lá em Ezequiel, podereis ouvir as minhas palavras, os meus estatutos, sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Jesus fala aqui, olha, vocês ainda são incapazes de ouvir a minha palavra, vocês ainda não nasceram de novo. E no verso 44 ele faz uma afirmação, irmãos, que se não fosse Jesus falando, poderia escandalizar a mim e a você. Né? Jesus disse, olha, vós sois do diabo, que é vosso pai. Eu quero te dizer que, espiritualmente falando, só existem duas filiações, ou duas famílias. Fisicamente aqui temos várias famílias representadas, se formos falar o sobrenome de todo mundo, teríamos talvez centenas ou milhares de famílias aqui representadas. Mas espiritualmente só tem duas filiações. Ou você é filho de Deus, ou como Jesus falou aqui bem claro, você é filho do diabo. Porque é uma questão de natureza, diga natureza. Quando o homem peca, ele morre espiritualmente, né? Você era criança, você uma vez pecou, você morreu espiritualmente. Você precisava nascer de novo. Você precisava sair do império das trevas e vir para o reino do Filho do amor de Deus. Ser desfiliado do diabo e ser filiado a Deus. Então eu quero te dizer que se Deus não é o teu pai, o diabo é. É por isso que você precisa nascer de novo. Agora, uma vez que você nasceu de novo, o diabo não tem mais nada a ver com você. Como Jesus mesmo dizia, ele nada tem em mim. Somos filhos de Deus, Deus é o nosso Pai. Diga isso de novo, Deus é o meu Pai.
Para as mulheres não se sentirem, talvez, indignas, né? Pai lembra logo a figura masculina, né? Mas eu quero te lembrar que espírito não tem sexualidade, né? Jesus falou em Mateus 22, quando a gente estiver com o corpo glorificado, não vamos se casar ou se dar em casamento, seremos como os anjos. Agora, corpo tem sexualidade, viu, irmão? Amém? Ou é macho ou é fêmea. Ou é homem ou é mulher. Amém? Amém? Agora, Deus ele também usa a figura da maternidade na Bíblia para expressar o amor dele, porque Deus é Espírito, para conosco. Eu quero ler com você Isaías capítulo 49. Eu tenho certeza, irmãos, que nessa manhã vamos sair encharcados do amor de Deus. Amém? Você vai sair daqui se sentindo muito amado. Você vai sair daqui com essa convicção: eu tenho um pai. Infelizmente, irmãos, o diabo ele trabalha muito para tirar dos homens, tirar das pessoas a figura paterna, a figura masculina. O número de divórcio é cada vez maior em nossa sociedade e a maioria deles resulta nos filhos crescerem sem a figura paterna, sem a representação do pai. Isso, você querendo ou não, afeta a sua visão acerca de Deus. Muitos cristãos, eles têm dificuldade de entender ou de ver Deus como pai. Muito por causa do pai que tiveram ou até mesmo do pai que não tiveram por perto. Mas a gente vai ver a grande diferença entre a paternidade de Deus e a paternidade humana. Amém? Mas eu quero que você entenda que Deus, Ele te ama. Deus, Ele tem cuidado de você. Deus é o teu pai. E eu posso até dizer também que Deus é tua mãe. Se fica melhor para você entender. Amém? Isaías 49, versículo 15. Diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Não sei que tipo de pai ou de mãe você teve. Eu quero te dizer que mesmo que os teus pais tenham esquecido de você, Deus nunca se esqueceu. Mesmo que o teu pai ou a tua mãe tenham te abandonado, Deus nunca vai te abandonar. Isaías capítulo 66. Verso 13 diz: como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Vós o vereis e o vosso coração se regozijará. Os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Como uma mãe, dizem que esse é o maior amor, né? O pessoal usa até mesmo aquela figura, né? É como coração de mãe, sempre cabe mais um, né? Deus está dizendo como uma mãe consola o seu filho. Em outro texto ele diz: Israel, como uma galinha que coloca os seus pintinhos em proteção, que dá, né, calor a eles, eu quis cuidar de vocês. Esse é o amor de Deus. Essa é a paternidade, maternidade de Deus. Ele nos consola, Ele nos ama, Ele nos protege, Ele nos provê. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinho. Se você está aqui fisicamente falando, você é órfão, eu quero te dizer, você tem um pai.
Vamos lá para Mateus capítulo 7. E mesmo que você, assim como eu, tenha tido e tenha excelentes exemplos dentro de casa, de um pai, de uma mãe, que cumprem bem o seu papel, mesmo assim, meu irmão, a paternidade de Deus é muito, mas muito superior a qualquer exemplo positivo que a gente possa ter diante de nós. Amém? Foi o que Jesus ensinou aqui em Mateus capítulo 7. Versículo 7, ele diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Quantos aqui são pais, pai ou mãe? Quem de vocês, se o filho com fome pede pão, você vai dar uma pedra para ele comer? Se você levantar a mão, eu vou orar por você agora. Ninguém. Jesus continuou: se lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Ora, se vós que sois maus, essa palavra maus significa falhos, vocês que têm defeito, né, em outras palavras, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Se naturalmente falando, o homem e a mulher se esforça para dar o melhor aos seus filhos, quanto mais Deus, que é perfeito, quanto mais Deus, que é amor, como está lá em 1 João 4,8, Deus é amor. Deus não somente tem amor, Ele é o amor. Ele é perfeito. Quanto mais Ele não nos dará coisas boas. Deus tem o melhor para você, porque Ele é um bom Pai. Jesus ensinou, volta um pouco para o capítulo 6, uma oração, né, que nós gostamos demais, sempre utilizamos, a oração do Pai Nosso, um modelo de oração. Ele estava aqui ensinando seus discípulos a orar. E hoje pode ser um pouco natural, por causa do avanço do Evangelho, para mim e para você, ouvir, né, que Deus é Pai, chamar a Deus de Pai. Mas naquele tempo, irmãos, isso assustou os judeus. Jesus, ensinando aos discípulos, ele disse: olha, você tem que tratar Deus como Pai. Você fala com Deus como Pai. Nas cartas, o apóstolo Paulo usou a expressão Abba, Pai, né, de intimidade, Pai querido, Pai amado, Paizinho, Paizão, Painho, né? Como a gente fala aqui. É assim o nosso relacionamento com Deus. Temos acesso. Somos filhos. Você não precisa de muita cerimônia para orar, para falar com Deus. Claro, precisamos de temor, de reverência. Mas, irmãos, temos que falar com Deus como um pai. Temos que ter essa consciência de vê-lo como um pai. Jesus disse: Pai nosso, meu Pai. Amém? Vamos ler aqui, verso 9, Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai nosso, eu queria que o pessoal colocasse o slide para nos auxiliar. Essa oração fala muito dessa paternidade de Deus. E para a gente ter uma vida de oração, de comunhão, de relacionamento com Deus, a gente precisa ter consciência dessa paternidade. Consciência da nossa filiação como filhos.
Amém, irmãos? Jesus inicia dizendo: santificado seja o teu nome. Aqui Jesus exalta o caráter de Deus, a beleza de Deus. Salmos 29:2 e Salmos 96:9 fala da beleza da santidade. Davi disse: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu quero te dizer algo: o teu pai é lindo. Digo, o meu pai é lindo. Você vai sair daqui hoje ainda mais apaixonado pelo teu pai. Teu pai é lindo, porque teu pai é santo. Ele é perfeito em todos os seus caminhos, como também disse Davi. Amém, irmãos? Santificado seja o teu nome. Em Mateus 5:48, Jesus disse: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Essa palavra perfeito significa maduro. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que eu posso ser tão lindo como o meu Pai é. E eu quero te dizer que nada deixa alguém mais bonito do que a santidade. Nada deixa alguém mais bonito do que um coração alegre, do que uma boa consciência. Salomão disse que o coração alegre aformoseia o rosto. Aleluia. Como Pedro disse em 1 Pedro 1,16, sede santos, porque Deus é santo. Citando Levítico 27. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Tal pai, tal filho. Temos que ser como Ele é. E essa palavra perfeito que Jesus falou significa maturidade. Quanto mais a gente cresce espiritualmente, quanto mais a gente amadurece, mais parecido com Deus a gente fica. Como Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 3, ele diz: contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem. A gente vai ficando cada vez mais a cara do Pai. Santificado seja o seu nome. Você é santo, você é belo, você é lindo, você é puro, você é correto, você é perfeito. Diga: o meu Pai é perfeito. Depois Jesus disse: seja feita a sua vontade, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus estava falando sobre os planos do Pai. Sabe, irmãos, Deus tem planos para a sua vida. Quando você é pai ou mãe, você planeja coisas boas para os seus filhos. É assim ou não? Você tem planos para o teu filho. Com Deus não é diferente. Ele tem bons planos. Na verdade, Ele tem os melhores planos. E Ele quer nos guiar em direção a esses planos. Davi disse no Salmo 139 que quando nós éramos uma substância ainda informe no ventre da nossa mãe, no seu livro foram escritos os seus planos ao nosso respeito. É possível que algumas decisões que nós tomamos ao longo da vida nos desviaram dessa história escrita por Deus para mim e para você, mas eu quero te dizer que nunca é tarde para recomeçar. Eu quero te dizer que você pode tomar decisões que te coloquem de volta como o personagem principal dessa história que Deus escreveu para a sua vida. Deus tem planos para você. Em Isaías capítulo 55, versos 8 e 9, ele diz: olha, assim como os céus são distantes da terra, são os meus pensamentos maiores do que os vossos pensamentos, são os meus caminhos maiores do que os vossos caminhos. Eu quero te dizer que você pode ter feito excelentes planos para a tua vida, você pode ter um planejamento maravilhoso de como você vai viver os teus dias, mas eu quero te dizer que o planejamento de Deus é muito maior do que o seu, é muito melhor do que o seu. Talvez no teu planejamento você ainda não tenha certeza de algumas coisas, mas eu quero te dizer que Deus tem um caminho para você trilhar, que é maior e melhor do que qualquer caminho que você pudesse abrir para você.
Porque as portas que você abre para você, qualquer pessoa pode fechar. Mas quando Deus abre uma porta para você, ninguém fecha. Vale a pena fazer o que Jesus fez lá no Getsemane todos os dias, se consagrar a Ele e dizer: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Pai, eu abro mão dos meus planos e eu quero seguir os seus. Como homem natural, talvez a gente não faça os melhores planos e possa ser que até mesmo algumas decisões que os nossos filhos tomem, quando eles estiverem mais velhos, sejam até melhores do que decisões que nós mesmos queríamos que eles tomassem, porque somos falhos. Mas eu quero te dizer, irmão, que nenhuma decisão que eu e você tomar vai ser melhor do que aquela que Deus quer que a gente tome. Porque Ele é perfeito, Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Aleluia, aleluia. Jeremias 29:11, ele disse através do profeta: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, que vai dar a você o fim que você mesmo deseja. Deus, Ele efetua em nós o querer e o realizar. Existem sonhos, desejos dentro de nós que foi o próprio Deus quem colocou. Mas é Ele também que vai efetuar o realizar. É Ele que sabe como a gente vai chegar lá. É como um GPS. Você tem sonhos, desejos, mas é o GPS que dá a rota. Deus quer te guiar pelo Espírito Santo. Deus quer te guiar pela palavra dEle, pelos princípios que Ele estabeleceu, para que eu e você tomemos as decisões certas na nossa vida e possamos viver os planos que Ele planejou para nós. Jesus também disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, falando acerca da provisão do Pai. Deus é um Pai que provê, que sustenta, que não nos deixa faltar nada. No Salmos 34:9, Davi disse: nada falta aos que o temem. No Salmos 37:25, ele disse: fui novo, agora sou velho, jamais vi o Filho de Deus desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Paulo disse aos Filipenses no capítulo 4, verso 18: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Avança um pouco para o verso 25. Jesus disse aqui, Mateus 6:25: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Vamos parar aqui, a gente continua. Vosso Pai sabe. Eu quero te dizer nessa manhã, meu irmão. Eu não sei o que você pode estar passando, eu não sei, talvez alguma falta que você esteja, alguma necessidade que você esteja nessa manhã, algum problema que você esteja passando nessa manhã. Eu quero te dizer algo: o teu Pai sabe.
Eu vou voltar ao exemplo de Jesus. Se você que é pai, você que é mãe, quando você sabe que teu filho está com algum problema, quando você sabe que teu filho está com alguma dificuldade, você fica indiferente a isso? Você tenta ajudar, você faz o que é possível para ajudar. Se você que tem defeito faz isso, quanto mais o teu pai que é perfeito. Agora, Jesus estava ensinando aqui. E ele falou, olha, não fiquem preocupados. E ele disse, homens de pequena fé. Isso significa que preocupação é falta de fé. É falta de confiar nesse pai. É como se você dissesse ao teu filho, filho, eu sei que você tem esse problema. Eu estou sabendo dessa tua dificuldade. Eu estou aqui para te ajudar. E o teu filho continuasse preocupado. Quem é o pai e a mãe aqui que ficaria feliz se teu filho tivesse um grande problema, ou talvez até mesmo uma grande dívida, e você tivesse os recursos para ajudá-lo, para suprir aquela necessidade dele, e você dissesse, filho, confia em mim, eu vou pagar. E depois você visse o seu filho chorando, triste, e você dissesse, filho, o que é que foi? A minha dívida, meu problema. Mas filho, eu já prometi, eu vou pagar. Ah, mas eu estou com dívida. O que é isso, irmãos? Falta de confiança. Quem é o pai e a mãe que ficaria alegre aqui por saber que o filho não confia em você? É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas fé, confiança, agrada a Deus, porque Deus fica feliz. Meu filho confia em mim. Meu filho depende de mim. E é por isso que Jesus dá a receita. Olha, não fica preocupado com o que comer, o que vestir, que dinheiro pagar as contas. Buscai em primeiro lugar o seu Pai. Quando você busca em primeiro lugar o seu Pai, Ele vai cuidar de você. Como está lá em 1 Pedro, lança sobre Ele as tuas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Diga, Deus, o meu Pai, cuida de mim. Ele quer cuidar de você. Você só precisa deixar. Você só precisa confiar nele. Jesus estava no barco com os discípulos, uma grande tempestade se levantou. E é interessante porque Jesus estava lá no porão dormindo. E os discípulos preocupados, aperreados. E eu acho interessante como eles foram acordar Jesus. Eles não chegaram para Jesus dizendo, Jesus, por favor, nos salva. Não, eles chegaram para Jesus dizendo, Jesus, acorda, você não se importa que a gente morra? Quando eu falo, irmãos, que Deus sabe o que você está passando, talvez você tenha a tentação de agir da mesma forma dos discípulos. Se Ele está vendo, por que não faz alguma coisa? Você não se importa que a gente morra? Eu quero te dizer, irmãos, Deus se importa. Do mesmo jeito que Jesus se importava. A questão foi a falta de fé dos discípulos. Porque Jesus já tinha dito que eles iam chegar lá. Jesus já tinha dito como eles poderiam repreender o vento, a tempestade. Mas Jesus estava no porão dormindo. Talvez nessa analogia seja assim que o Pai está na vida de alguns aqui. Você vive a sua vida, você controla a sua vida e Deus está lá esquecido. Mas na hora do aperto você, Deus está vendo não? Ele está vendo, Ele sabe, Ele quer te ajudar, mas você não está deixando. Porque você está buscando um monte de coisa em primeiro lugar. E Ele está no porão dormindo na tua vida. Busca o seu Pai. Todas as coisas te serão acrescentadas. Jesus disse em João 16, 23, se você pedir alguma coisa ao Pai em meu nome, Ele vai te conceder. Peça. E você vai ter. Bata. E vai ser aberto para você. Busque. Você vai encontrar. Porque Ele é o teu Pai.
No Pai Nosso, Jesus continuou e ele disse: perdoa as nossas dívidas. Ele falou da misericórdia do Pai. Em Lucas 6,38, Jesus disse, 6,36, Jesus disse: sede vós misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai. Deus, Ele é misericordioso. Isaías 55,7 diz que Ele é rico em perdoar. Jesus expressou essa compaixão e essa misericórdia divina aqui na terra. E em uma parábola lá em Lucas 15, ele fala do Pai, dessa misericórdia. O filho pródigo havia saído, gastou tudo, esqueceu do Pai, estava nem aí mais para o Pai. Mas quando ele decidiu voltar, o Pai estava lá com expectativa, de braços abertos. Não importa o que você tenha feito contra Deus, eu quero te dizer que se você decidir voltar nessa manhã, Ele está de braços abertos, pronto para te perdoar, pronto para te limpar, pronto para te dar uma veste nova, pronto para colocar uma aliança de filho no teu dedo, porque Ele é o teu Pai. Ele não deixou de ser o teu Pai. Ele é misericordioso e nós temos que ser misericordiosos como Ele. Por fim, Jesus disse: livra-nos do mal. Falando sobre a proteção do Pai. Deus é um Pai que protege, que guarda. Como eu já dei o exemplo que Ele disse a Israel, como uma galinha protege os seus filhotes. Você já tentou tirar um pinto debaixo da asa de uma galinha? Duvido. A palavra de Deus diz que nós somos como a menina dos seus olhos. Tem proteção. Tem proteção. Deus cuida de você. Diga: Deus me protege. Jesus orou em João capítulo 17: não os tire do mundo, mas os livra de todo o mal que há no mundo. O Salmos 91 diz: se você se apegar a Deus com amor, e aí é a responsabilidade que cabe ao filho. Porque como o pai vai proteger o filho se o filho não está perto dele? Se o filho sai da zona de proteção do pai, o pai não tem o que fazer. Mas se você estiver apegado a ele em amor, ele diz: eu vou te livrar, eu vou te pôr a salvo. Davi disse que ele nos cerca com alegres cantos de livramento. Seja lá o que você esteja passando, existe um cântico de livramento aí no seu coração. Você pode levantar as suas mãos e louvar a Deus, louvar ao seu Pai, porque Ele está cuidando de você, porque Ele está te protegendo, porque pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, porque Ele dá ordem aos seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Que Pai maravilhoso. Agora, para encerrar, eu quero falar algo. Muitas vezes, esse livramento de Deus, ele vai vir em forma de correção. Quando você corrige o teu filho de alguma coisa, não deixa ele fazer alguma coisa, não deixa ele ir para algum lugar, não é porque você quer privar ele de algo, quer que ele seja infeliz. É porque você sabe que talvez se ele fizer aquilo, se ele estiver naquele lugar, ele vai estar correndo risco. E aí você corrige, não faça isso. Qual é o pai ou a mãe que vê o filho indo com o dedo na tomada e fica dizendo: que coisa linda, olha os dedinhos, vai tocar na tomada? Não, você corrige: filho, não coloca o dedo aí. O que é isso, irmãos? Diga: livramento. Uma repreensão, uma correção, por mais dura que às vezes possa ser, é um livramento. Vamos ler Hebreus capítulo 12. Muitas vezes a gente está orando: Senhor, me livra do mal. E Ele está livrando, está nos dando instruções, está nos dando correções. Cabe a nós obedecermos.
Amém, irmãos? Daqui a pouco tu começa. Porque eu me desconcentro. Sabe, irmãos, meu filho está com apenas 7 meses. E eu sei que algumas coisas, ele agora tudo quer botar na boca. E eu sei que se ele colocar algumas coisas na boca que são sujas, pode fazer mal a ele. E às vezes eu digo, não, na boca não. Na boca não. O que é isso? Livramento. Tem coisa que Deus está dizendo para você, na boca não. Não pega nisso não. Não veja isso não. Não faça isso não. O que é isso, irmãos? Diga livramento. Diga, Deus está me dando livramentos nessa manhã. Aqui em Hebreus capítulo 12, verso 4 diz: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Tem gente que quer viver sem correção. Quer vir para a igreja e não quer ouvir nenhuma correção. Você já viu um crente assim? Rapaz, a mensagem de hoje foi muito dura, né? Lembro aqueles discípulos em João capítulo 6. Dura esse discurso. Rapaz, a gente vem para a igreja e escuta correção. Eu quero te dizer que é Deus cuidando de você. Se você não quer escutar correção, você não quer ser filho. Foi eu que disse, não. Foi o escritor aos Hebreus. Se você quer viver sem correção, você vai ser um bastardo, não um filho. Isso ensina a mim e a você, como pai e mãe, que se a gente não corrigir o nosso filho, ele pode ser um bastardo, não um filho. Filho tem que ser corrigido. Filho tem que ser instruído. Amém, irmãos? Verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Quantas vezes meus pais me corrigiram e eu corri para o meu quarto, chorando, com a cara emburrada, revoltado. Teve uma vez que eu bati a porta com força, aí foi outra correção. No momento não parece ser motivo de alegria, mas é por causa dessas correções que eu estou aqui nessa manhã. Produz fruto. Agora, muitas pessoas interpretam errado esse versículo, principalmente o versículo 6, que diz: o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem quer bem. Mas eu quero que você abra comigo nos Salmos 89. Você já ouviu aquela expressão, irmão, Deus castiga, né? Deixa eu te fazer uma pergunta para ficar ainda mais claro. Por favor, quem é pai ou mãe, levanta de novo a sua mão. Fica com a mão levantada. Vou fazer uma pergunta. Se a tua resposta for não, você baixa a mão. Quem aqui, se teu filho te fizesse muita raiva, te desobedecesse em alguma coisa, você ficasse com muita raiva, meu Deus, como é que esse menino fez isso? Quem aqui colocaria, se pudesse, se você tivesse esse poder, você colocaria um câncer nele? Se ficar com a mão levantada, eu vou expulsar esse demônio agora. Ninguém. E por que pensar que Deus faz assim? Se Ele é amor.
se Ele é perfeito? Jesus diz: quanto mais o vosso Pai celestial. Como Deus corrige? Com a palavra, nos privando de algumas coisas, usando pessoas para nos aconselhar, para nos corrigir. Muitas vezes vamos ter que ficar imobilizados, né, como um dedo que se machuca. Você não arranca e joga fora. Você cuida dele. Muitas vezes deixando ele sem uso. Uma disciplina, uma repreensão. Isso é amor. Isso é livramento. Isso é para ver, como nós lemos em Hebreus 12, aperfeiçoamento na tua vida. Aqui no Salmos 89, verso 30 diz: se os teus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Isso lembra o que nós lemos em Hebreus. Mas vê o verso 33. Jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Deus, Ele não vai fazer nada que contrarie a natureza dEle, que é amor. Deus não vai te fazer nenhum mal, meu irmão. Porque jamais Ele vai retirar de nós a sua bondade. Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo 2,13, ainda que você seja infiel, Deus permanece fiel ao que Ele é, à sua palavra, ao seu caráter. Amém? Mas uma coisa é certa, Deus nos corrige, porque Ele nos ama. E uma correção, muitas vezes, todas as vezes, é o livramento de Deus para a tua vida. Assim, quando você dizia não aos seus filhos, você estava querendo livrar ele de algum perigo, de algum mal. Eu queria que você, para encerrar, abrisse comigo em Provérbios 3,12. Você já pode ficar de pé. Queria chamar o Ministério de Música. Mas não começa a tocar ainda não. Provérbios 3,12 diz assim: o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Você pode ficar de pé? Eu quero te dizer, meu irmão, que o Senhor te quer bem. Feche os teus olhos e diz isso comigo. Diga: Deus, o meu Pai, Ele me quer bem. Diz isso de novo. Deus, o meu Pai, Ele me quer bem. Você tem um Pai que tem planos acerca de você. Um Pai santo, um Pai lindo, um Pai misericordioso, um Pai que te dá provisão todos os dias, um Pai que te dá proteção, mesmo que muitas vezes você nem perceba, mas Ele está cuidando de você. E eu quero encerrar lendo uma mensagem que eu recebi um dia depois que o meu filho nasceu. Eu recebi essa mensagem, ela me marcou muito, do meu irmão Alexandre Magalhães, lá de Fortaleza. Ele mandou a seguinte mensagem dizendo: olá, Perilo, graça e paz. Fiquei sabendo do nascimento do seu filho, parabéns. Cara, esse é um momento ímpar em nossa vida. Não vou repetir o que já deve ter ouvido de muitas pessoas, mas quero compartilhar o que aconteceu comigo quando me tornei pai. Cara, a gente pensa que sabe ou entende sobre o amor de Deus, mas essa percepção só chega para valer em nossas vidas quando passamos a ter um filho. Antes disso, é falar da teoria. É como querer passar a fome só lendo o cardápio e imaginando a comida. Perilo, Estevão não lhe conhece. Isso, ele tinha um dia de vida, né? Hoje ele já conhece. Estevão não lhe conhece. Não sabe ainda quem é você. Ele não sabe demonstrar carinho, amor, respeito, etc. Mas você o ama. Ele não sabe retribuir seu amor por ele. Mas você não está nem aí. Você o ama e não busca a retribuição dele. Não recebe nada em troca e você continua amando. Acho que você já se pegou olhando para ele e começou a rir sozinho. Ele nem fez graça, mas você olhou e riu. Sabe de uma coisa? Você já deve ter tentado ajeitá-lo para melhor acomodá-lo, colocar um paninho, cobrir ele, posicioná-lo no berço.
Ele nem viu e nem sabe que você fez isso, mas você fez. Ele nem agradeceu e nem vai agradecer por isso, mas você fez e continuará fazendo, porque você o ama. Quando ele estiver dormindo, você vai ficar olhando para ele, mesmo sem ele saber que você está ali e sem ter pedido que você ficasse com ele, mas você vai estar lá, ao seu lado, e com enorme cuidado para não acordá-lo. Ele nunca saberá ou nem lembrará disso, mas você vai fazer mesmo assim, pois você o ama. Se por acaso ver algum pernilongo por perto, coitado do pernilongo. A guerra foi declarada. Você só vai sossegar quando matá-lo e ainda vai ficar por alguns minutos olhando se tem outro. Disso, Estevão também não se dará conta, nem saberá do livramento que você deu para ele. Um dia ele vai te chamar de herói, mas não por isso. Um dia ele vai pensar que você é o cara mais forte, mais corajoso do mundo, mas não é porque você matou um pernilongo. Perilo, isso é só o começo. Mas lembre-se de que esse é o amor de um pai natural. Aquele que Jesus falou que mesmo sendo falho, saberia dar boas coisas aos filhos. Por isso, agora sim você vai passar a entender mais sobre o amor do Pai, porque você começou a praticar esse nível de amor. Feche os seus olhos. Faz dessa canção a tua oração. Deus é o meu Pai. Pai é o dono do universo. Ele criou os céus e a terra. Meu Pai é o Todo-Poderoso. E o nome dele é amor. Meu Pai é o meu melhor amigo. Ele me deu seu coração. O teu abraço é meu abrigo. Caminho segurando tua mão. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona. Meu grande Pai sempre está comigo. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona. Meu grande Pai sempre está comigo. Meu Pai é o dono do universo. Ele criou os céus e a terra.
filho. A tua alegria é ter comunhão comigo. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona. Meu grande Pai, sempre está comigo. Faz assim, ó. Sinta-se abraçado por Deus nessa manhã. Sinta-se no colo do Pai nessa manhã. Vamos cantar esse refrão de novo. Sim, Ele é o meu Pai. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona. Meu grande Pai, sempre está comigo. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona. Meu grande Pai, Oh, aleluia. está comigo. Eu percebo, irmãos, no meu coração. Existem pessoas aqui que precisam liberar perdão para o seu pai ou a sua mãe. Eu não sei quem foi ou quem é o teu pai, a tua mãe para você. Não sei nem se você sabe quem é. Mas não deixe isso afetar a tua vida. Porque você é filho de Deus agora. E você precisa ser misericordioso e amoroso como o seu Pai Celestial. Eu queria que você fizesse a sua oração, perdoando o teu pai, perdoando a tua mãe. Oh, Sabramanassu Yerelerash. E Ele está dizendo, o Senhor está dizendo para você: não compara o meu amor ao amor deles. Possa ser que eles não souberam te amar. Talvez porque nunca aprenderam o que é amor. Mas eu sou o amor. E eu nunca te deixei só. Eu nunca te deixei desamparado. Sempre cuidei de você. Sempre te dei livramentos. Sempre busquei te dar o meu melhor, diz o Senhor. Eu te amo com amor eterno. Eu sou o teu pai. Se entrega ao meu amor, diz o Senhor. Se apega a mim com amor. E você verá as minhas bênçãos manifestas na tua vida. E todos os meus planos se cumprirem nos teus dias. Vamos encerrar. Aleluia. Ele me chama pelo meu nome. Ouço sua voz, conheço e sigo. Ele me chama sempre de filho. A tua alegria é ter comunhão comigo. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona. Meu grande Pai, sempre está comigo. Aleluia. Você pode sentar. Deus é o meu Pai, que nunca Diga: Deus é o meu Pai.